A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e estou aqui nesta quinta-feira em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana para levar até você a mensagem da Graça de Deus. Daqui a alguns minutos você vai assistir a mais uma mensagem com o meu pai, mas antes eu quero lhe fazer um convite. Esta semana está sendo uma semana muito especial para o nosso ministério, assim como para todo mundo. Nós celebramos ontem o Natal, tivemos uma cantata maravilhosa, o nome do Senhor foi engrandecido, foi glorificado, mas as atividades do nosso ministério não encerram. Hoje, às 7h30 da noite, nós teremos a nossa primeira noite maravilhosa. Hoje, o Bispo Marlos Galvão, da nossa igreja de Campo Grande, vai ministrar a palavra e nós cremos, já que será algo grandioso, será uma palavra forte para as nossas vidas e nós queremos lhe incentivar que você venha à casa do Senhor. Amanhã, às 7h30 da noite, novamente, a nossa Bispa Solange Brantes de São Paulo. No domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, o nosso apóstolo. No dia 31, o nosso Réveillon com Jesus. A partir das 9 horas da noite, nós estaremos reunidos para louvarmos, para engrandecermos o nome do Senhor e para recebermos a direção de Deus. O cristão não deve viver a sua vida guiado pelos seus próprios pensamentos. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos à vontade de Deus. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus a nosso respeito. Porque senão pode haver confusão, pode haver frustração, pode haver qualquer sentimento que não seja benéfico, que seja ruim, que não gere em você a vontade de prosseguir, de avançar. Por isso, é tão importante que você alinhe os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Que você alinhe os seus planos, os seus projetos, as suas metas à vontade do Senhor. Nós estamos quase chegando num novo ano. E a Bíblia Sagrada diz que se projetas alguma coisa, se você projeta algo e se essa projeção é feita de acordo com a palavra do Senhor dentro da vontade de Deus, haverá um bom futuro. Os nossos desejos não serão frustrados, a nossa esperança não será frustrada, tudo nos sairá bem. Mas é importante que nós ouçamos a voz do Senhor para as nossas vidas. Na semana passada eu falei bastante a respeito disso, sobre a vontade de Deus, sobre seguir a vontade de Deus, sobre buscar a vontade de Deus. E mais uma vez, eu quero lhe incentivar. Nós, ao realizarmos estes cultos da Semana Maravilhosa, não são apenas cultos para que as pessoas venham à igreja e, enfim, marquem um ponto. Não. Nós cremos que serão momentos muito importantes para que nós compreendamos a voz de Deus para as nossas vidas e alinhemos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos planos à vontade do Senhor. Tudo que é feito de qualquer forma, sem planejamento, sem busca dos caminhos de Deus, tem a tendência de fracassar. Tem a tendência de não prosperar. Mas quando nós fazemos algo colocando Deus como guia das nossas vidas, colocando Deus como direção para as nossas vidas, nós prosperamos. O salmista Davi foi alguém que viveu muitas situações em que precisou buscar a voz de Deus e ouvir a voz de Deus para tomar atitudes. E ele diz, ao chegar
na sua idade avançada, ele disse que ele foi moço e naquele momento ele já estava idoso, já estava velho, e ele chegou a uma grande conclusão. Ele disse: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi chegou à conclusão de que aquele que é justo, quem é o justo? É o temente, é o obediente, é aquele que vive uma nova vida em Cristo Jesus. Este não é desamparado. Este não fica à mercê das circunstâncias, não fica como um barquinho solto no meio do oceano, sujeito às tempestades e, enfim, às circunstâncias. Aquele que teme ao Senhor, este é guiado por Ele, este é guardado e jamais será desamparado. Venha estar conosco, venha receber a direção de Deus para a sua vida. Logo mais, nós aguardamos por você. Amém? O momento fica por aqui e você vai ficar agora então com o final desta mensagem que nós veiculamos durante toda a semana, que eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Graça e paz. Até o próximo programa. Como ter uma família estável? Isso tem uma coisa mais de Deus diz: não multiplique mulheres. Não pode ignorar isso aqui. Também não multiplique homens. Diz em Mateus 19, 4, 6 assim: então respondeu-lhe: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Amado, Deus não criou poligamia. Deus não criou casamento homoafetivo. Nós temos que... não, mas nós temos que ser condescendentes. Momento, eu sei que todo mundo tem que ser condescendente com tudo. Mas Deus criou um homem e uma mulher. Sim, mas a sociedade aceita. Bom, a sociedade aceita o que tiver que aceitar. Deus aceita? Não, eu não aceito. Deus está de acordo? Eu estou de acordo. Deus diz não, eu digo não. Eu faço o que Deus manda. Eu faço o que Deus manda. Então você sabe, Davi foi um exemplo de tolice, de insensatez, quando ele tinha direito como rei na cultura de então de ter quantas esposas quisesse, de forma legítima. Em 2 de Samuel 11, 1 a 5 diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Você sabe, Davi tinha que estar no fronte de guerra, estava em casa, cabeça vazia, oficina do diabo. E diz o versículo 2: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, ainda estava com uma preguiça doida, né? Se levantou 4 horas da tarde. E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliam, é mulher de Urias, o heteu. A primeira coisa que Davi devia ter falado é o seguinte: olha, mulher casada é homem, não toca. Mas ele enviou um mensageiro que trouxeram. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificada da imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Davi, se prepara. Fiz o teste, deu 2 traços, estou grávida. E Davi disse: estou frito. Você sabe, Davi não vigiou, e uma insensatez e uma tolice que ele fez
manchou a vida dele para sempre. Aliás, grandes homens fracassaram dentro da sua casa, nas suas famílias. Se você vir Nadab e Abiú, olha lá, Levíticos 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Sobre este incêndio trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenou. Depois, então saiu fogo diante do Senhor, os consumiu, morreram perante Deus. Então olha só, houve fracasso dentro desta casa. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrei a minha santidade, aqueles cheguem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram a casa as suas túnicas fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então, você vê, uma família permitiu fogo estranho e Deus permitiu a morte. 1 de Samuel 2,12 diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, filhos de um profeta na sua casa. Ele era um profeta, na sua casa os filhos deles agiam como filhos do diabo. Diz que os filhos não se importavam. Então não adianta, ele era um grande profeta, mas a sua casa era um fracasso. Ouça, 40% dos presidiários são filhos de crentes, que não tiveram uma família estável, são ruínas. Porque andaram como as pessoas se habituam a ir às igrejas com a bruxa, sabe? O que a bruxa fala? Lê a mão, vai lá no óleo, vai lá na corrente, vai lá no sal, vai lá. E quando o rio se arroja, meu amado, o problema é esse. Terceiro lugar, uma boa construção familiar representa uma família consagrada a Deus. Em Salmos 103, 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Senhor é misericordioso e compassivo, é longânimo, é benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é a sua misericórdia para com os que o temem. Diz que Deus não condena. Então uma família consagrada a Deus é uma família que conhece as misericórdias, a graça, o amor, mas teme a Deus. Por isso um dia, eu gosto muito dessa coisa da família consagrada, que teme a Deus. O homem teme, a mulher teme, os filhos temem, porque nós não sabemos o que é o nosso dia de amanhã. Já lhe disse isso hoje várias vezes. Deus disse isso a um rei, olha lá, Isaías 38, 1. O Senhor disse: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. Quizás a casa de Ezequias estava em desordem, e nós estamos aqui cuidando das famílias, para que as famílias tenham ordem. É preciso você ter a sua vida arrumada. Não é só a sua vida espiritual, a sua vida social, a sua vida jurídica, os seus documentos. Eu me recordo, no início do ministério, eu tinha um irmão muito querido que me ajudou na construção da igreja da ilha, e um dia ele foi atropelado por uma bicicleta, caiu, bateu a cabeça e descansou no Senhor. Uma semana depois, ou um mês depois, a esposa veio me procurar no gabinete e disse: apóstolo, eu não sei nada da minha vida, nem da vida do meu marido, não conheço um documento, não sei onde é que está a conta do banco, se ele tem empréstimo, se não tem empréstimo, onde é que se paga, como é que é isso, não sei nada. Tinha uma casa em desordem. Então, quem deve ser a pessoa mais amiga de um marido? A esposa. Se você esconde alguma coisa da tua esposa, ela não é a tua alma. Então, numa partida
A esposa ou o marido ficam sem saber as coisas do um e do outro. Eu não sabia que ele tinha este documento. Eu não sabia. Como uma pessoa vive junto e não sabe? É porque tem a sua casa em desordem. Vamos ver outra palavra. 2 Samuel 12, 7 a 14, assim. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor? Você não sabia que Urias, o heteu, feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que na tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, e o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Então, você veja, Deus perdoa, mas as consequências são dramáticas. Quando Natã foi ter com Davi, disse: Davi, tem uma história, meu rei. Tinha um homem que só tinha um cordeirinho, tinha um outro que tinha muitos rebanhos. Esse homem pegou aquele que só tinha um cordeirinho, tomou-lhe o cordeirinho. O que se deve fazer com esse homem? E Davi: mata! E ele disse: o homem é você. Você foi tomar a mulher do outro. Deus não te daria quantas esposas Ele te deu. Você tem direito, você é um conquistador. Cada cidade você conquista pela lei, pela cultura de então. Você podia pegar quantas esposas quisesse para sua esposa. Você foi pegar logo a de Urias. Você permitiu a morte de Urias, então vai ter consequências. E se você ler as consequências, olha, houve incesto entre irmãos, 2 Samuel 13, 14. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Incesto entre os irmãos, o Amon e Tamar. Houve homicídio, 13, 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e vos disser: feri Amon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordeno, sede fortes e valentes. Olha, por causa desses pecados de Davi, os filhos dele tiveram incesto, o filho dele foi um homicida. Houve incesto entre Absalão e as concubinas, 2 Samuel 16, 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali havia de todo Israel. Ele coabitou com as concubinas do seu pai. Amado, Davi construiu um grande reino, mas ele teve uma péssima família. Era um pai ausente e passivo. Estão aqui as consequências: incesto, homicídio e concubinas debaixo de incesto. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Estou dizendo isso porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família, meu amado. Pastor, estou na luta. Olha, a maior luta que você pode ter é pela sua família. Não adianta, a pessoa fica às vezes no desejo de ganhar, de construir. Amém, vamos todos ganhar e construir. Deus quer independência financeira, mas atenção, dentro da sua casa há um homem, há uma mulher, há filhos, há toda uma contingência que você não pode desprezar, porque você pode construir um grande reino e ter uma família arruinada e péssima. Está aqui o caso. Davi errou e as consequências, o mundo inteiro soube. E aqui está a consequência: incestos e homicídios dentro da família. Então, meu amado, muitos lares têm uma vida inapropriada nos termos do trato e nas relações interpessoais. Olha lá, por exemplo, com o marido e a mulher. 1 de Pedro 3,7 diz assim: maridos, os maridos da igreja digam amém. Vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Os homens digam amém.
Tratai-a com dignidade, digo amém. Bem, só estou ouvindo amém deste lado e deste. Tratai com dignidade, amém. Isso, vamos lá, meu irmão, não me deixa mal. Pois juntamente sois herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. E as senhoras da igreja digam amém. Sentiu? Eu senti o drama. Não adianta você quebrar o que Deus manda. Deus diz: trata a tua mulher assim, trata o seu marido assim, trata os filhos assim. Não trata, interrompa as vossas orações. Então caminhamos por 5 minutos finais. Uma família sem alicerce está solta, está à deriva, é instável, está à mercê dos ventos, das chuvas e dos rios. Porque quando os ventos batem, dizem Mateus 7,25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Vento bate com ímpeto na casa bem alicerçada e na casa mal alicerçada. Bem alicerçada resiste, mal alicerçada cai. Então, comece a valorizar a sua igreja, que lhe dá o conforto do ensinamento espiritual, meu amado. Quando nós dizemos assim, vamos orar pelas famílias, isto não é um mero cerimonial da igreja. Estamos orando para proteger a tua família mesmo. Quando você diz, ouve o apóstolo dizendo, olha, estava de madrugada lá, de joelhos pelas famílias, estava mesmo. Então, sem estabilidade, sem um lugar firme e inabalável, o casamento se arruína. A menor desavença, o menor vento se arruína. O mundo está cheio de incertezas, amado. As famílias estão vivendo amedrontadas. São tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 1-5 diz isto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Eia, pá! Quando eu vejo um filho desobediente ao pai, à mãe, eu começo a imaginar, é previsível o que vai acontecer a esse rapaz ou essa moça. É previsível. Vamos continuar. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destas pessoas. Este é o paradigma da sociedade, está aí. O paradigma está aqui. Você vê pessoas traindo pessoas, pessoas traindo a honestidade da liderança, pessoas, bom, faz parte, é isto mesmo, é o que Deus diz nos últimos tempos, é assim que as pessoas estão vivendo. Então, qual é a minha preocupação, minha ambição? E lhe digo isto como seu pastor que lhe ama. Graças a Deus por aqueles que estão ouvindo e praticando, tem o seu lar alicerçado em Cristo, sabem que a obediência a Deus e a palavra é inegociável. Temos que estar firmes, porque as lutas vêm, os rios se arrojam com ímpeto, os ventos batem, mas se a tua casa está construída sobre a rocha, sobre os valores da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, uma família que crê na salvação eterna, que crê na predestinação, que crê na fidelidade de Deus, amado, diz o Salmo 35, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã.
Então, a pessoa que está cuidando da sua família, cuidando do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu lar, sabe, isso tem que ser um grande pacto, uma grande aliança entre as famílias, cada uma de per si, claro, mas pensar, seu marido está desanimado com a igreja, seja você o motor. Agora é a esposa que está desanimada, seja você a mola mestra. Os filhos estão desanimados, os pais devem encobrir, os pais estão desanimados, os filhos devem incentivar. É isto. É verdade que às vezes o choro vem, mas se você tem uma família bem alicerçada, a alegria vem pela manhã. Como ter uma família estável? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Venha passar o seu final de ano na Igreja Evangélica Cristo Vive. Quarta-feira, dia 25 de dezembro, às 18 horas, grande musical de Natal. Quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 de dezembro, às 19h30. E domingo, dia 29 de dezembro, às 9 da manhã e 18 horas. Passagem de ano com Jesus. Venha celebrar a chegada do ano de 2014 na Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas. Rua Maricá, 320 Campinho. Site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.